Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre as regras básicas da composição na fotografia, dar-vos alguns exemplos, dizer-vos como é que se pode melhorar, entender o que é a composição numa fotografia. Mas antes de mais, queria fazer aqui um shout-out a um amigo meu que me fez uma brilhante máscara custom. O mínimo que eu posso fazer é promover o trabalho dele, pá, brutalíssimo. O link dele estará abaixo, estará na descrição e estará a passar no ecrã o handle do Instagram. Portanto, vão visitar e se quiserem uma máscara custom, falem com ele. Agora que está feito o momento sponsored com ali a máscara, a partir de agora vai ficar por ali, ou alguns não interessa. Vamos passar então a falar de composição na fotografia. Ora bem, quantos de vocês é que já tentaram tirar uma foto e não saiu bem como queriam? Ou o sujeito não estava bem quadrado, ou a luminosidade, ou a iluminação, melhor dizendo, estava toda off, toda errada. Isto acontece a muitos de nós, mesmo profissionais, acontece a toda a gente, não é algo estritamente, digamos, da classe amadora da fotografia, é algo que é transversal a toda a gente. Portanto, neste vídeo eu quero se calhar não eliminar isso porque acho que era bom, mas não consigo, mas ensinar se calhar os básicos da composição e eu espero que estas dicas possam ajudar tanto profissionais, mas aqui é mais para iniciantes, visto que são os básicos, portanto os profissionais já devem ter isto sabido, não interessa, mas é isso e espero que estas dicas possam ajudar alguém. Vamos passar então a se calhar a mais importante regra da composição, a regra dos terços. Já falei aqui em 550 vídeos da regra dos terços. É uma regra em que se divide o ecrã em 9 retângulos. Imaginem o vosso ecrã dividido em 9 retângulos. Bem, se estiverem com a máquina na mão não é preciso imaginar, mas imaginem dividido em 9 retângulos e vocês agora usam essa grelha para alinhar coisas verticais e coisas horizontais. Portanto, a ideia na regra dos terços, para quem não entende muito bem para que é que serve essa grelha, não é uma grelha que está lá, mas ok, a ideia é pôr as coisas importantes nos terços. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês têm duas linhas horizontais e têm duas linhas verticais. Vamos imaginar que vocês têm uma pessoa sentada na praia. Composição mais simples que eu posso aplicar a regra dos terços. O que vocês fazem é, imaginando, e agora depois entra a vossa escolha, mas pronto, imaginando a grelha, vocês estão a olhar para esta composição, o que vocês fazem é alinhar o horizonte ou com a linha de cima ou com a linha de baixo. E vamos imaginar a pessoa está em pé, vão alinhar a pessoa com a linha vertical da esquerda ou a da direita, como vocês preferirem. A ideia é descentrar, não ter tudo ali super focado no centro, isso passa um bocadinho aquela imagem amadora. Portanto, a ideia é passar conteúdo importante para essas linhas. E isto vai-vos ajudar a tirar fotos um pouco mais interessantes. Logo aí conseguem ter uma melhoria na vossa composição. Outro aspecto muito importante da composição é a profundidade de campo, traduzido à letra do inglês, ou depth of field. Eu gosto mais do inglês porque é mais fácil às vezes vocês procurarem no Google e perceberem o que é. Isto quer dizer o quê? Quer dizer a parte da vossa fotografia que está em foco, digamos assim. Ou seja, se vocês, vamos imaginar, vão fotografar aqui um rato, não é? Vocês querem que o rato esteja em foco, mas o background e o foreground não, quer para o olho automaticamente focar no objeto que vocês estão a fotografar. E isto quer dizer que a vossa depth of field é mais ou menos o rato se a coisa estiver mais ou menos bem jogada. Com uma abertura maior, ou seja, um número de f mais pequeno, é assim que se representa a abertura maior. Com o número de f mais pequeno, vocês vão ter menos distância na vossa imagem, ou seja, distância de profundidade que está em foco. Isto é algo que se utiliza muito na fotografia, especialmente quanto mais profissional é, entre aspas, é considerado com um depth of field mais fino. Porquê? Porque normalmente os telemóveis e tudo o que é máquina amadora não tem uma abertura muito larga, tem sempre uma abertura bastante fechada e isso faz com que quase tudo esteja quase sempre em foco. Portanto, quando se vê uma imagem completamente diferente, em que poucas coisas estão em foco, mas é exatamente aquilo que vocês querem, normalmente o cérebro associa logo a uma fotografia profissional. Não quer dizer que o seja,
Não quer dizer que uma fotografia também, com muita coisa em foco, não seja profissional, mas é uma dica para ajudar a fazer melhores composições. Obviamente que se forem tirar, por exemplo, landscapes, quanto mais coisas em foco, melhor. Por teoria, isto não há regras na fotografia, não há regras na fotografia, não há regras na fotografia, são dicas, guias, vá. Portanto, é essa a lógica. Outra técnica de composição, e eu já falei aqui também no canal algumas 250 vezes, porque são regras que eu honestamente gosto muito de usar, é a regra das leading lines. E o que é que isso quer dizer? O exemplo mais simples, imaginem uma ponte, vocês estão a tirar a foto no meio da ponte e têm os dois passeios ou as duas laterais a apontar lá para o fundo. Isso são leading lines porque estão a forçar o olhar, digamos assim, a olhar para o fundo. São linhas que ligam ou que lead, não é? Leading lines, que lead para o vosso sujeito. O que não quer dizer que haja um sujeito propriamente no final da ponte. Agora, as leading lines só por si criam uma imagem esteticamente apelativa. Portanto, funcionam muito bem. É uma técnica que eu gosto muito, seja a tirar com as coisas mais óbvias, tipo edifícios, coisas de cidade, digamos assim, mas seja com outras coisas, tipo com carros. Eu adoro, por exemplo, ter marcas no chão de estacionamento e pôr as marcas todas, pôr as marcas não que elas não se mexem, mas pôr o carro onde as marcas todas apontam, por exemplo, e isso é um uso de leading lines. Outra dica para melhorar a vossa composição é framing. O que é framing? Framing é algo que vocês põem, vamos imaginar, à volta da vossa imagem. Não é pôr na edição um frame, não é isso. Mas, por exemplo, quando estão a tirar uma foto, vamos imaginar que vocês estão a tirar uma foto a um sujeito, a uma modelo, por exemplo, e estão a tirar entre árvores. Normalmente uma pessoa mais amadora ou que não gosta de usar esta técnica também há, mas uma pessoa assim mais amadora, se calhar vai tirar a foto ao modelo e não se preocupa mais com isso, preocupa-se ali em tê-la centrada e pronto. Uma pessoa que gosta de usar a técnica de framing para melhorar, se calhar dá 2 passos atrás, utiliza as folhas de uma árvore a cair como foreground, ou seja, como elementos que fazem um frame no sujeito que vocês querem fotografar. Se é que eu me faço entender que esta foi um bocadinho esquisita. Mas pronto, framing traduzido para português basicamente é pôr E agora não sei traduzir para português, ganda totó. Mas pronto, um exemplo prático de framing é pôr a vossa modelo, por exemplo, numa porta aberta, modelo dentro, digamos, dentro, não é para lá nem para cá, é dentro, debaixo, no sítio que a porta estaria se tivesse fechado. E isso é frame, ou seja, todo o aro da porta faz um frame natural à vossa modelo. Isso é framing. Finalmente, e é uma coisa que se calhar às vezes não se pensa muito, tirando o pessoal que fotografa motorsport, desportos motorizados ou outro tipo de desportos, tenho que deixar isso, também é verdade, outros desportos também se aplica, é o shutter speed. O que é que quer dizer com isto? Um shutter speed rápido e um shutter speed lento de algo que esteja a mexer faz uma grande diferença. Vê-se muita gente a fazer aquela técnica de pôr a água suave, não é? Parece um creme, parece uma nuvem. É uma técnica que eu não sou fã, mas vê-se muita gente a fazer isso, e isso é com shutter speed. Vê-se muita gente a fazer os pannings com os carros, não é? O carro vai a passar, mete um shutter speed mais lento, fica tudo desfocado, menos o carro, ou melhor, fica tudo com motion blur, menos o carro. Assim é que é, porque as coisas estão focadas na mesma. Isto é um bocadinho diferente. Isso é shutter speed, ou seja, o shutter speed também tem uma grande palavra a dizer na vossa composição. E depois, isto há 500 técnicas que se aplicam a vários ramos diferentes da fotografia. Obviamente, quem vai fazer motorsport se calhar tem umas técnicas, quem vai fazer imobiliário tem outras, quem vai fazer modelos tem outras, quem vai fazer landscape tem outras, ou seja, e depois há uma panóplia, estas palavras, panóplia de técnicas, de dicas, de guias. Não há regras na fotografia, porque nada disto é obrigatório, obviamente, que se aplicam especificamente a cada um dos ramos da fotografia, digamos assim. Por exemplo,
Um exemplo muito básico, e eu se calhar depois faço um vídeo, se calhar para cada um, ou pelo menos dos que eu uso mais, mas um exemplo muito básico é, se vocês vão fotografar, por exemplo, uma moradia, uma coisa obrigatória, e isto é mesmo obrigatório no sentido de se não o fizerem, a fotografia vai ficar estranha e aparecer amadora, é todas as linhas têm que estar direitas. Quanto mais direitas possível, melhor. É muito importante não tirarem fotografias com linhas tortas. É muito importante também fazerem fotografias HDR. É muito importante também fazerem fotografias com o ISO mais baixo possível, visto que, pelo menos em teoria, nada está a mexer. Portanto, vocês podem ter um shutter speed mais longo para compensar o ISO. Portanto, não há desculpa para usar ISOs elevadíssimos e ter uma fotografia de imobiliário cheia de noise. Portanto, isto são algumas dicas muito rápidas que eu depois, como eu disse, se calhar farei um vídeo para cada um dos exemplos, pelo menos aqueles que eu conheço melhor, os que eu não conheço, se calhar boca calada, mas isto são os básicos, digamos assim, da composição e como é que vocês podem melhorar a vossa composição. Quando eu falei da regra dos terços, há mais regras, a regra dos terços é a básica. Quando eu falei do depth of field, falei o básico, há muito mais técnicas, shutter speed, idem aspas, portanto, não se esqueçam, investiguem mais, vejam o que é que vocês querem para a vossa fotografia, não se limitem a fazer sempre a mesma coisa. Vejam pessoas que admiram e tentem copiar, digamos assim, a fotografia deles e depois adaptem isso a vocês. Não fiquem uma cópia de alguém que admiram. Isso é feio, é mau e vocês vão ser sempre a segunda escolha porque a outra pessoa já faz há mais tempo e faz melhor, obviamente. Portanto, um exercício muito bom, como eu disse, é tentar copiar as pessoas que vocês admiram e pôr o vosso cunho pessoal. É um exercício que eu gosto muito de fazer. E ainda hoje faço, às vezes vejo uma fotografia de alguém, epá, espetacular, como é que isto faz? Vou tentar fazer tal, olha, consegui, boa, como é que eu posso agora aplicar o meu estilo a isto? Tal, e fica uma fotografia diferente. Portanto, isto é um bom exercício para vocês melhorarem a vossa skill, digamos assim, de compor fotografia. Portanto, já sabem, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt, não se esqueçam dos likes, subscribes e essas coisas. E já passámos os 5.000 subscritores. Pá, vocês são grandes malucos. Gosto de todos vocês. Dos 5.000 e tal que andam para aí, vocês são todos uns fofos. Pá, todos. Do primeiro ao último. Eu conheço todos. Não conheço. Não sei. As 4 pessoas que eu conheço que me seguem. Obrigado por me seguirem. E os outros todos, obrigado da mesma. Portanto, está feito mais um vídeo, espero que gostem e com certeza haverá uma versão 2 mais intrínseca, mais detalhada para vos ajudar com algumas dicas, talvez, quem sabe. E agora estão a começar as obras aqui ao lado, portanto, goodbye!